Bom dia, meus amigos, bom dia, minhas amigas, bom dia, nação tricolor que nos acompanha. Por dois motivos, antes de falar qualquer coisa, eu quero pedir encarecidamente seu like. Primeiro, porque eu falei pelos cotovelos aqui e acabou ficando mudo. E eu só vi isso já perto do final. Então, se eu gostei, é um gostei de pena antes de qualquer coisa com este que vos fala. E o outro motivo é para poder alcançar a maior quantidade de torcedores possíveis, porque eu julgo essa reflexão, e eu vou chamar assim, como extremamente importante, necessária, imprescindível, para que a gente possa crescer, para que a gente possa entender esse processo, para que a gente possa amadurecer e entender também em que estágio a gente está inserido. Se você discorda de tudo que eu vou trazer ao longo do vídeo, lá no final do vídeo pode tirar o seu like, eu não vou ficar chateado não. Mas o seu like, independente se você concorda ou não com alguns pontos, é importante para que a gente possa suscitar essa discussão que eu julgo, como eu disse, extremamente necessária. Então, por favor, clica no gostei. Eu vou começar dizendo o seguinte: eu não tô triste com o final da temporada 2025 do Bahia. Pé da vida, chateado. Você não vai me ver aqui esbravejar ao longo desse vídeo. Isso não é nem tão costumeiro da minha parte, apesar de já ter feito em algumas oportunidades. Mas eu não vejo motivo real para eu poder vir aqui esbravejar com o Bahia e quem é responsável pelo clube, por mais que eu esteja chateado com alguns. Mas eu tô frustrado com essa temporada 2025 do Bahia. Não porque eu acreditava lá no início de 2025 que a gente tinha a obrigação de passar para a fase de mata-mata da Libertadores da América, que a gente tinha a obrigação de romper a barreira das quartas de final da Copa do Brasil, que a gente tinha a obrigação de ficar entre os 5, 4 melhores times do Campeonato Brasileiro para poder buscar a vaga direta. Mas o que é que tudo isso tem em comum? Eu ainda vou falar de conquistas de Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Sul-Americana e as frustrações que foram provenientes dela também, mesmo que rapidamente, a curto prazo. Mas eu quero focar nessas três competições, porque por mais que eu não tivesse essa perspectiva lá no começo de 2025, o próprio time mostrou capacidade de avançar para a fase de mata-mata da Libertadores, romper a barreira das quartas de final da Copa do Brasil, ficar pelo menos entre os 5 melhores colocados do Campeonato Brasileiro da Série A. Esses jogadores, essa comissão técnica, este plantel mostrou condições para isso ao longo de 2025. E em todas essas situações, vivemos frustrações. O fato como a eliminação foi construída, a não classificação para a fase de mata-mata foi construída, o sétimo lugar foi construído, todos eles tiveram em comum um trava de frustração com requinte de crueldade para o torcedor tricolor. E é isso que incomoda, é isso que desgasta, é isso que, de certa maneira, inflama o torcedor que está tão ansioso, angustiado e querendo logo dar um passo a mais. Eu entendo os processos, eu entendo a montagem do elenco mais curto, mesmo que o calendário peça algo diferente. Eu entendo muita coisa que ao longo dessa caminhada, de certa maneira, foi utilizada como uma justificativa para alguns tropeços, fracassos, reveses. Eu entendo. Mas eu, como torcedor que acumula mágoas e que está vendo a oportunidade palpável diante dos meus olhos, e eu sei que eu falo por muitos quando trato desse assunto, não tenho como não ficar frustrado, e aí me perdoe se você julga que é um absurdo ficar frustrado com a temporada de 2025. Antes do Grupo City, o Bahia ganhava o Campeonato Baiano, o Bahia ganhava a Copa do Nordeste. E isso não é ingratidão por essas conquistas, sobretudo com o peso que elas tiveram. O Bahia precisava dar uma resposta, levantar a taça no Barradão. O Bahia precisava ganhar o pentacampeonato do Nordeste e se estabelecer como o maior campeão da região. Eu celebrei muito essas duas conquistas nesse ano. Vivi noites de muita festa, muita loucura e animação por conta dessas conquistas. Não me arrependo e não menosprezo elas. Mas, pra gente dar o salto a mais,
essas conquistas não podem ser utilizadas para se apoiar, acreditando que a temporada não foi frustrante. A gente começou a Libertadores da América tendo ciência que no grupo tínhamos equipes muito cascudas. E tendo ciência que não era apenas a parte técnica e a parte tática que pesavam na disputa de Libertadores. A gente fez história, eu estava orgulhosamente presente no Gran Parque Central, vendo o Bahia ganhar pela primeira vez fora do país numa Libertadores. Mesmo já tendo disputado outras Libertadores, mesmo sendo o nordestino com mais participações em Libertadores. Foi a primeira vez que o Bahia venceu fora do país na Libertadores da América. E naquele jogo contra o Nacional a gente viu disposição, competitividade. A gente viu um time aguerrido, um time que aparentava mostrar uma cara diferente para disputas de um nível mais elevado na temporada. E aí eu falo de um nível de exigência mental, psicológica, disputas de mata-mata. Vencer no Gran Parque Central, uma equipe tão tradicional como o Nacional do Uruguai, trouxe para o torcedor lá em fevereiro, março, abril, não lembro ao certo, uma perspectiva de agora a postura vai ser diferente em torneios de mata-mata. A postura vai ser diferente contra times que estão mais habituados do que nós a jogar esse tipo de competição. Chega na Fonte Nova, o Bahia se mostra, e eu vou utilizar pela primeira vez essa expressão aqui, mas eu utilizei muito ao longo do ano. Um time cabaço, abre o placar e se expõe de maneira desnecessária, levando a virada para um time frágil, tecnicamente, mas que é muito forte animicamente na disputa da competição, que é a Libertadores da América, que é o Nacional do Uruguai. E ali as coisas começam a desandar, a gente também perde na Natanael Girardot, a gente perde no Beira-Rio, e em todos esses jogos com oportunidades claras de conseguir construir uma história diferente. Se não ganhando as partidas, ao menos empatando os jogos fora de casa, um pelo menos, e ganhando o jogo contra o Nacional na Fonte Nova. E aí vem a primeira frustração, mas o entendimento de que para você poder amadurecer em competições como a Libertadores, tem que passar por frustrações. Então isso, para mim, pelo menos, nem foi o que pesou mais. Houve, da minha parte, compreensão em relação à eliminação da Libertadores. Mas vem a Copa do Brasil, cara, e aí só de lembrar, eu já tô aqui tentando vasculhar na memória para poder falar com vocês e alinhar uma abordagem, e eu já tô começando a ficar nervoso, incomodado. Quando eu lembro da eliminação do Bahia nas quartas de final da Copa do Brasil contra o Fluminense. O Bahia ia fazer o que fez no jogo de ida, conseguir achar o resultado numa disputa muito assintosa. Juba sendo crucial, importante como foi ao longo da temporada. E chega no Maracanã e o Bahia se aputanha. Eu já deixei o time cabaço de lado. O Bahia se aputanha no Maracanã. E perde para o Fluminense de forma totalmente incompreensível. Incompreensível. Não é à toa um erro besta, um erro individual, uma mão aqui, um toque errado acolá. É reflexo de um time que se predispõe a ter uma postura covarde. E infelizmente o Bahia foi assim na Copa do Brasil. Chega a reta final do Brasileiro, um dos melhores mandantes do campeonato. Em muitos estágios do campeonato fomos o melhor mandante do campeonato. Perdemos 2 em casa, mas a gente teve uma campanha muito sólida, muito qualificada em casa. Esse time não teve a capacidade de fazer somente uma campanha ruim fora. Fez uma campanha medonha fora. E perdeu muitas chances, muitas oportunidades de conquistar pontos preciosos fora. E poderia estar numa condição muito mais favorável. Esse time mostrou capacidade de estar numa condição muito mais favorável para poder buscar pelo menos um 5º lugar no Campeonato Brasileiro da Série A. É inconcebível perder em casa para o Fortaleza. Beleza, é um tropeço que acontece em casa, já tinha perdido ali pro Cruzeiro, mas o nosso retrospecto é bom. Uma hora ia ter um vacilo, beleza. Mas é inconcebível você não ganhar de um Juventude já virtualmente rebaixado no Alfredo Jaconi e se comportar como o Bahia se comportou. Time em migalhas, farelos, desesperado, depois que toma o gol, se estabiliza e para de jogar a partida até o final. Tomou o gol ainda no primeiro tempo. No último terço ali do primeiro tempo. E se destabilizou completamente, cara. Não é normal e não pode ser normalizado. Este time precisa ser mais forte fisicamente, mais forte psicologicamente, mentalmente,
mais forte em termos de competitividade. Isso se adquire com instruções do treinador, sim. Com mudança do treinador, sim. Mas isso se constrói principalmente com mudança de perfil de atleta para a composição de um elenco qualificado. Eu sei que não é fácil achar um Everton Ribeiro e não é fácil abdicar de algumas questões que um jogador já experiente, mais velho, sem o poderio físico tem, para você poder ter competitividade no aspecto de saber lidar com o jogo. É difícil chegar no cerne dessa questão, eu sei disso. Mas precisa-se colocar como um pré-requisito, na hora de contratar jogadores para montar um elenco, um plantel qualificado, questões como essa. Tem que saber jogar o jogo, não pode se acovardar, se aputanhar e acatar determinadas situações. Isso tem que ser pensado. Não dá para tolerar jogador que se acovarda, se aputanha e na hora de aparecer, na hora H, na hora de ter personalidade, se esconde. Isso não pode. O reflexo vai ser isso. Um erro individual aqui, um erro individual acolá, um passe errado que vira assistência para o adversário, uma mão na área, um braço mais aberto, uma rifada que acaba sobrando para o rival. Vai ser consequência. Então esse é o primeiro ponto. Primeiro, entender se os caras que estão aí esse ano e que vão permanecer para o próximo ano, para os próximos anos, têm contrato e que se acredita ter capacidade técnica para se desenvolver dentro do Sport Clube BR, como aconteceu com vários. Pulga rendeu no nível melhor do que se esperava, Juba e Jean Lucas e Caio e vários outros, por mais que se esperasse muito de alguns, conseguiram no Bahia atingir o auge da sua carreira até aqui e tal. Beleza. Mas tem que entender deles, antes de qualquer coisa, se realmente tiveram a capacidade de amadurecer com as frustrações desse ano. Eu imagino, no mínimo, que a gente vá para a próxima Libertadores da América com a carga de acovardamento que aconteceu na temporada 2025. Entendendo que não dá para você se expor como se expôs contra o Nacional depois de fazer o gol na Fonte Nova, na sua casa. Entendendo que se você tem uma oportunidade, você tem que matar. Entendendo que você não pode tomar 2 gols, um atrás do outro, e não ter a capacidade de parar o jogo e respirar como foi no Beira-Rio naquele último jogo pela Libertadores. Entendendo que os mesmos erros não podem ser repetidos e não pode ter margem para erros bestas em uma competição que tem muito time limitado querendo aproveitar esses erros bestas. Então esse nível de amadurecimento precisa ser evidenciado, destacado, mostrado pelos atletas. E a partir daí, as próximas movimentações, levar isso em consideração. Trazer gente habituada a vencer, a ganhar, a estar em situações, cenários de pressão, como o Everton Ribeiro está. E outros também, eu estou mencionando ele porque é o caso mais extremo. Precisamos ter um elenco competitivo, forte, para suportar a temporada 2026. Que tende a ser muito favorável para o Bahia, e aqui eu quero trazer a primeira perspectiva positiva para o próximo ano. O calendário vai ser muito melhor, não vai ter Copa do Nordeste. O Baiano vai ser disputado com o Sub-20 muito provavelmente. A gente vai se preocupar com o Brasileiro, com a Libertadores, com a Copa do Brasil. Teremos uma pausa muito grande no meio do ano que vai ser muito boa para o Bahia. Teremos condições de desenvolver o nosso projeto, o nosso jogo, com mais entrosamento dos caras que já se conhecem e vão estar mais saudáveis, mais inteiros, sem o calendário estrangular. No ano de 2026, provavelmente eu não vou ser o chato que ficava toda hora falando que não dá para entender que serão possíveis 81 partidas e a gente tem um elenco curto. Ter o elenco com a quantidade de jogadores que a gente tem nessa temporada em 2026 não vai ser um problema. Eu não vou encher o saco nesse sentido, porque a realidade vai ser diferente. O calendário vai ser diferente e vai ser melhor para o Bahia. E a gente tem que ter ciência disso também. Mas, cara, não dá para poder continuar tendo a postura que o Bahia teve ao longo da temporada 2025. E não dá para normalizar frustrações. Eu espero que internamente não se apeguem, se apoiem em subterfúgios para poder tentar justificar e diminuir o tamanho das frustrações nesses momentos, nessas competições, nessas decisões que eu mencionei. Não dá para o Bahia ser o time que ouve, é hora da decisão e tremer.
Não é esse Bahia que a gente está habituado a ver, que as gerações passadas estão habituadas a ver. Não foi esse Bahia que se construiu e se consolidou ao longo da sua jornada sem dinheiro. Hoje, precisa-se ter esse culhão. Foi tanto destacado por Rogério, mas não foi praticado no Maracanã. Tem que ser diferente a temporada de 2026, animicamente, principalmente. E eu espero que assimilem e entendam isso. Dito isto, não é tudo terra arrasada. Na realidade, está longe de ser terra arrasada. A temporada de 2025 não foi ruim. Isso precisa ser entendido, internalizado. Tem como você criticar, como eu estou fazendo, construtivamente, querer a melhora, identificar os pontos em que é necessário que podem vir as melhorias, mesmo expondo uma frustração com aquilo que foi demonstrado pelo próprio plantel ao longo de 2025. E perceba o que eu estou falando. A minha análise é baseada no que o próprio time mostrou no ano, não no que eu esperava antes de começar o ano. E isso é o cerne da questão para mim, é o ponto que precisa ser entendido, compreendido, para a gente poder partir para fazer essas análises um pouco mais criteriosas e aprofundadas. Que 2026 seja melhor, e se Deus quiser vai ser melhor. E que a gente não tenha em 2026, como falou meu amigo James Martins, inclusive faz o programa Fala Nação Tricolor comigo na Metrópole toda segunda-feira às 15 horas. Hoje estaremos ao vivo, eu conto com a sua audiência. Para a gente não ter o que ele chamou, e aqui eu vou até ler para não falar de maneira equivocada, o complexo de Peter Pan, de não querer crescer. Eu não quero compreender, assimilar e internalizar e aceitar que o Bahia virou isso. E eu acho que a temporada 2026 é a grande oportunidade para poder mostrar algo diferente. E dar o salto a mais. E subir o degrau que a gente quer subir. Podemos. Mas para isso tem que trabalhar. E trabalhar em muitos aspectos. Por favor, deixe seu like, se inscreve, ativa o sino e compartilha. Esse vídeo precisa chegar em muitos torcedores tricolores. Um abraço, até a próxima. Eu sou Mais Bahia. Eu sou Mais Nordeste. E você?